Conexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Bem-vindos ao Interconexão Brasil. O tema de hoje é crise econômica europeia. É um tema extremamente interessante e candente. Vou começar pela apresentação dos nossos convidados. Professor Fabrício de Oliveira, economista, vice-presidente do Corecon de Minas Gerais. Bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui. Cláudio Gontijo, professor da Universidade Federal, também presidente do Corecon de Minas Gerais e autores desse livro que eu vou apresentar e nós vamos discuti-lo nesse programa. A Crise da União Europeia. É um livro extremamente interessante. Recomendo para todos os estudiosos e também aquelas pessoas que têm interesse em compreender a nossa realidade, fazendo negócios ou entender o mundo que se vive. Começo exatamente pela análise do livro. Qual é o propósito do livro, professor? Bem, o propósito do livro foi o de avaliar a natureza da crise europeia e como que ela se interligava com a crise do subprime norte-americano. Porque as primeiras análises que foram feitas, na verdade, tratavam as crises de forma diferente. Existia a crise do subprime e a crise da dívida soberana da europeia. Seriam crises distintas. Como fossem fenômenos distintos. Exatamente. E não interligados. E na nossa visão, são fenômenos interligados. Perfeito. Não é? Cláudio, a organização do livro, como o livro está estruturado? Olha, o livro começa, na verdade, com uma discussão geral da crise europeia. Depois ele passa, no segundo capítulo, para descrever o processo de formação da União Europeia, como que nasceu o euro, e depois como que a zona do euro foi afetada pela crise. E, finalmente, nós temos um capítulo que é chamado de Marcha da Insensatez, que exatamente vai discutir as medidas, o desenrolar da crise e as medidas que foram tomadas supostamente para debelá-la, fora a conclusão final. Perfeito. As causas da crise, já que a crise europeia tem vinculação com a crise americana e o subprime, professor? Na verdade, a crise europeia está na própria formação da União Europeia, né, cujo arranjo institucional, o arranjo monetário, fiscal e cambial terminou, na verdade, amarrando o crescimento da economia. Então, acho que uma origem forte da crise está exatamente na falta de crescimento da economia europeia, que em algum momento ia se manifestar de forma dramática, como ocorreu no período atual. Alguns analistas vinculam a causa da crise europeia exatamente com o excesso do Estado, com o estado de bem-estar social. Há excesso ou há falta de Estado, na sua opinião? O que nós podíamos dizer é o seguinte, que está discutido no livro. A crise, na verdade, como o professor Fabrício falou, ela tem as origens dela, está no próprio fato da União Europeia não ter crescido, o acordo euro ter amarrado o crescimento da União Europeia, e aí quando veio a crise do subprime, a Europa do euro foi fortemente afetada. Sim. E aí as medidas que não foram tomadas, ou as medidas erradas que foram tomadas, conduziram um problema que, digamos assim, poderia ter sido um problema menor a uma grande crise, transformaram uma crise que poderia ter sido localizada numa crise estrutural de grandes dimensões que afetou o mundo todo, inclusive o Brasil. Sempre se faz uma comparação entre a crise de 29 e essa crise de 2008. Que comparações, semelhanças e diferenças podem ser estabelecidas? Elas apresentam características distintas, não é? Sim. Eu acho que na crise de 29 houve um processo de muito superacumulação, não é? As empresas entraram em grandes dificuldades e a atuação do governo era mínima, né? Não é? Em termos de intervenção no sistema econômico. Então houve um aprendizado muito grande em relação aos problemas acarretados pela crise de 1930, que até se esperava que ela não mais aconteceria. Mas a crise financeira atual, que vem do subprime, é uma crise que traz problemas adicionais
não é, em todo este quadro, que as autoridades governamentais, apesar de ter toda a experiência pós-crise de 1930, não conseguiram, de certa forma, resolver, pelo menos por enquanto, a contento. E a resposta que se deu à crise de 29 e as respostas que estão sendo dadas à crise de 2008, algumas semelhanças e algumas diferenças? Diz que a crise vale para a gente aprender alguma coisa, é uma oportunidade de crescimento, hein? Vamos dizer o seguinte, o Federal Reserve, né, sob o comando de Ben Bernanke, aprendeu muito, porque o que se foi feito inicialmente foi salvar o sistema financeiro, isso amenizou a crise. A crise de 2008 começou com o mesmo perfil, com um perfil muito semelhante com a crise de 1929, em termos de comportamento do PIB, do emprego, do comércio internacional. O comportamento foi muito semelhante. Mas aí houve uma intervenção muito forte do Banco Central, tá certo? Sim. Que, na verdade, aliás, foi até excessiva, porque além de evitar que a crise se aprofundasse, também se salvou a especulação. O especulador ganhou com a crise. Então, isso foi uma medida excessiva, né? Agora, o que a Europa... o que nós vimos na liderança europeia é exatamente o não ter aprendido ou ter esquecido as lições da crise de 29. Será que isso se deve, por exemplo, porque o dólar é uma moeda internacional, o euro não? Será que essa diferença pesou exatamente nas medidas adotadas na crise? Não, eu creio que não. Quer dizer, o Banco Central Europeu ele adota uma política extremamente ortodoxa, não é? Ele é o grande guardião da moeda. Sim. Então ele, pelo menos até há pouco tempo, este era o seu grande objetivo, que o impedia, inclusive, de fazer intervenções de combate no domínio econômico, de combate à crise. O Banco Central, o Fed, o norte-americano, o Banco Central norte-americano, ele tem objetivos mais amplos. Sim. Quer dizer, além de ser o guardião da moeda, ele também tem a preocupação com o crescimento econômico. Então, há diferenças entre os dois, diferenças assim muito grandes entre os dois bancos centrais. Na Europa, quem cuida da economia, então, o seu Banco Central Europeu? Eu queria aproveitar exatamente o que o professor Fabrício falou e dizer o seguinte, só desenvolvendo, a atuação do Federal Reserve e do Banco Central Europeu, o BCE, tem sido radicalmente diferentes, principalmente no início. Certo? Sim. O que fez? O Ben Bernanke atuou rapidamente para evitar a propagação da crise. Claro. Agora, o BCE não, amarrado que ele estava até pelo Acordo de Maastricht, no qual ele ficou apenas responsável pela inflação. Ele nem ficou responsável nem pela supervisão do sistema bancário, isso cabia a cada banco central individual, e nem pelo salvamento do sistema bancário de cada país. E isso foi desastroso. Por exemplo, quando a Irlanda entrou a Islândia tinha um superávit, certo? Fiscal, a Espanha também. E aí, quando houve a crise do subprime, o que fez o governo espanhol, o que fez o governo irlandês? O tesouro do país assumiu a dívida dos bancos que estavam quebrando. Só que o tesouro não tem poder remissor, então ele emitiu títulos de dívida pública, e a dívida pública foi para a estratosfera. O déficit público foi para a estratosfera, aí os investidores entraram em pânico e começaram a negar dinheiro para essa turma. E aí o sistema entrou em crise. Perfeito. Então, a atuação central dos bancos centrais que causaram a crise. Perfeito. No segundo bloco, nós voltamos analisando em que estágio nós estamos na crise. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Interconexão Brasil está de volta. Discutimos a crise econômica europeia. No primeiro bloco, nós situamos as razões da crise e também como os bancos central americano, o Federal Reserve dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu, como é que eles agiram nessa crise. Como explicar, digamos, uma agilidade maior do Banco Central americano e um certo conservadorismo? São por razões exatamente ideológicas do neoliberalismo ou há outras razões que explicam essa diferença, professor?
Eu vou dizer o seguinte, né, que essencialmente isso esteve na estrutura da União Europeia quando se formou a União Monetária e a estrutura estatutária do banco. Qual que era a doutrina econômica subjacente? A ideia era muito simples. A ideia é que se você cuidasse da moeda e você desse liberdade para os mercados, a economia, o crescimento econômico viriam vamos dizer, automaticamente, porque os mercados seriam resilientes, seriam eficientes. Essa é a ideia. Claro. Então você amarrou o Banco Central, você amarrou todo mundo, você tirou, por exemplo, a possibilidade dos governos intervir de maneira decisiva, dos tesouros nacionais, foi impedido pelos critérios de Maastricht. Você podia ter um déficit nominal de 3% do PIB, o que significa que você tirar a inflação prevista no próprio tratado, que era de 2%, você retirando a inflação, dá, na verdade, um déficit, que a gente chama de déficit operacional, que é o efetivo, de 1,8%. Você não faz política econômica com isso. Claro. Você estabeleceu um teto máximo da dívida de 60% do PIB, que também é um teto que amarrou a economia. Essa era a ideia. Se você amarrasse o Estado, não deixasse o Estado intervir muito, né? E se o Banco Central cuidasse apenas da estabilidade monetária, tudo iria bem. Só que tudo não vai bem, tudo não foi bem, porque houve uma grande crise que não estava prevista na teoria. Por que não está a teoria? Porque subjacente a isso tem a ideologia neoliberal, que os mercados funcionam, os mercados não funcionam. Está aí a crise do subprime e agora está a crise europeia para demonstrar. Na verdade, se nós olharmos bem, a crise de 2008 acabou com essa doutrina neoliberal, onde se dava grandes liberdades aos mercados e o Estado mínimo. Podemos adiantar, e essa interpretação é verdadeira, professor Fabrício? Não, de certa forma, a doutrina neoliberal ela ficou foi colocada em xeque. Sim. Não é muito com a crise do subprime e mais ainda agora com a crise da dívida soberana europeia. Porque para salvar o sistema, não é? O sistema econômico mundial, não é? Os governos tiveram de intervir muito. E isso representa, na visão neoliberal, uma grande heresia, claro. Porque não se admite a intervenção governamental, porque os mercados são eficientes, eles são autorreguladores, possuem mecanismos de autorregulação. E diante dessa desregulamentação forte que existe, não é? Mostra-se que, na verdade, os mercados não possuem nenhum desses mecanismos. Claro. E os governos tiveram de ser chamados para poder salvar o sistema, não é, dessas dificuldades. Não é? Então, a doutrina neoliberal foi colocada completamente em xeque neste processo, embora os seus defensores não admitam que isso tenha ocorrido. Na verdade, houve uma transferência da dívida privada, como o senhor mencionou antes, para o Estado. Foi uma socialização da crise? Claro, mas o Estado serve para quê? Certo? O Estado serve no capitalismo para salvar o capitalismo. É essa a função do Estado. Então você o critica, mete o pau, quer a privatização, a liberalização do Estado. Depois de dar o resultado que deu, aí você chama o titio Estado, que foi maltratado no período de vacas gordas, para ele te salvar. E o que foi feito, né? O governo americano, o Federal Reserve, emitiu 4 trilhões de dólares para salvar banco falido. Sim. Se nós olharmos hoje com os olhos de 2013, em que estágio da crise nós estamos, professor? É um pouco difícil responder a essa questão. Há alguns otimistas que acreditam que a crise financeira foi resolvida, mas resta a crise econômica. Não é? Sim. Bom, Chipre está aí para mostrar que a questão da crise financeira não foi completamente resolvida e que há vários problemas ainda que podem surgir. Agora, do ponto de vista... Perdão, para esclarecer o nosso telespectador, um pouco essa diferença entre a crise econômica e a crise financeira. A crise financeira, na verdade, ela decorre, não é, dos problemas financeiros, bancários, da desmontagem, dificuldade do sistema financeiro, de toda a riqueza financeira que está envolvida neste processo. Quer dizer, que levou à crise da dívida soberana, que levou ao problema do endividamento também de famílias, empresas, tudo está ligado a uma questão financeira, não é? Perfeito. A crise econômica decorre dos resultados que essa
crise impactou no campo macroeconômico, em termos de emperrar a produção, provocar os altos níveis de desemprego, vai reduzir drasticamente os níveis de investimento. Então, o que se acreditava, ou pelo menos alguns analistas, é que a crise financeira estaria resolvida agora com a intervenção mais decidida do Banco Central Europeu e que restaria dar uma solução para a crise econômica. Nós vimos que as duas permanecem. Perfeito. Agora, o ponto da crise e quando se vai sair dela é uma questão muito difícil de ser avaliada. Não é porque mesmo o Blanchard, que é um economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, ele sugere e concorda que essa crise pode se prolongar até por mais do que 10 anos. Não é? Enquanto isso, nós vamos ter, em termos de crescimento mundial, um crescimento muito morno, não é? Com muito otimismo, não é? Um crescimento muito reduzido. Perfeito. Não é, não. Todos os países europeus estão em recessão, professor? Não em todos. Nem todos. A recessão, os resultados são assimétricos. Sim. A Alemanha está muito melhor do que a Grécia. A Grécia está numa recessão profunda, a Itália, a Espanha. Mas a Alemanha não, Portugal também. Mas então o resultado é muito assimétrico. A Alemanha tem saído relativamente bem, quer dizer, não relativamente bem, não, menos mal, né? Porque a Alemanha também desacelerou muito forte o crescimento. Ela não vinha crescendo. Aliás, eu preciso dizer o seguinte, a Alemanha não é paradigma para ninguém. Sim. A Alemanha perdeu o último ciclo de expansão da economia mundial, ela cresceu 1,7%, o mundo, até o Brasil cresceu mais que ela, a economia mundial cresceu a 4,7% e a Alemanha 1,7%. Então, porque a crise ela afeta de maneira distinta os países, né? A Grécia, inclusive porque vários países estão implementando políticas econômicas que são verdadeiros tiros no pé, políticas recomendadas pela União Europeia, políticas recomendadas pelo Fundo Monetário Internacional. São políticas que o presidente Hoover, por exemplo, no início da Grande Depressão, implementou nos Estados Unidos, que agrava o problema. Podemos falar em países centrais e países periféricos quando nos referimos à Europa, mas esse será tema do nosso terceiro bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte. Estamos de volta discutindo um tema extremamente candente e presente, a crise econômica europeia. E eu, ao final do bloco, deixei já no ar, podemos falar, tendo como referência a União Europeia, de países centrais e países periféricos, professor? Eu acho que não há a menor dúvida sobre isso, né? Há uma composição, há uma grande heterogeneidade na União Europeia, onde nós temos os países que se beneficiam mais dessa integração, principalmente Alemanha e França, outros países que poderiam se situar aí no nível intermediário, mas que agora enfrentam grandes dificuldades, como Itália e Espanha, e um elenco de países que pertenceriam efetivamente à periferia, que não dispõem de economia, não dispõem de menor poder de competitividade para se integrar nesse bloco, aí como Grécia, como Chipre, né, outros países menores. Então é perfeitamente possível você identificar, não é, essa heterogeneidade no bloco, não é, com grandes desníveis, inclusive, de competitividade, de nível de renda e assim por diante, e identificar também os principais beneficiados desse processo, que seriam os países centrais. Perfeito. A globalização financeira, ela então mais é um mecanismo quase de sufoco dos países do que propriamente de crescimento, professor? Vamos dizer, a globalização financeira, né, ela começou, na verdade, foi anunciada pelo presidente Reagan, pela Margaret Thatcher e pelo Helmut Kohl na Alemanha. Foram os três arautos dessa nova era, que seria a era do crescimento equilibrado, da bonança. E o que nós tivemos foi o contrário. Nós tivemos uma era em que houve uma aceleração enorme das crises econômicas. Claro. Nós tivemos mais de 86 crises financeiras e econômicas nesse período, né? Nós tivemos também uma desaceleração muito forte do crescimento econômico.
Se nós tivermos aí, tirarmos o último ciclo de expansão que começou em 2003 por conta da especulação no subprime, a taxa média de crescimento deu 3,2%. A taxa de crescimento da economia mundial, a taxa de economia mundial no período pós-guerra foi 4,7%. Então nós temos um diferencial muito grande, mas uma acumulação financeira gigantesca. A bolsa disparou, as bolsas no mundo inteiro, os bancos se enriqueceram, aumentou a participação do sistema financeiro no PIB, aumentou o ganho especulativo, mas houve uma perda na acumulação real, nos investimentos. A taxa de investimento cresceu, a economia cresceu menos, a taxa de desemprego nunca voltou aos níveis de pós-guerra de 3%, nós tivemos taxas excessivas, a desigualdade aumentou no mundo e hoje nós estamos começando a colher em larga escala esses ventos que foram plantados nesse período. Estamos colhendo as tempestades. Com o fim dos países do socialismo real, o capitalismo perdeu um freio e agora é a vez exatamente do estado de bem-estar social, professor? Bem, o problema é que é o seguinte, na União Europeia, quer dizer, a ausência do crescimento econômico, ele coloca determinados limites muito rígidos para o avanço do welfare state, né? Com essa crise, há um grande questionamento por parte do pensamento neoliberal sobre a questão do welfare state. Quer dizer, o fim do mundo, a queda do mundo de Berlim, na verdade, termina fortalecendo este movimento. Mas eu acho que esses movimentos indicam que o capitalismo pode estar se comprometendo, porque se ele não conseguir garantir a reprodução, não é, da sociedade em termos mais amplos, incluindo trabalhadores, etc., e para isso o welfare state é fundamental, ele pode caminhar para o colapso. Perfeito. Vindo para hoje, como entender a crise do Chipre? Olha, a crise do Chipre, na verdade, é um desdobramento da crise europeia, não é? Nós tivemos uma crise bancária e, novamente, o Banco Central Europeu não socorreu o sistema, só que aí o Tesouro também não quis socorrer. Então, o que foi, para quem foi a conta? Foi para o depositante. Sim. Ele perdeu dinheiro, mas isso é uma coisa grave. Por quê? Porque é uma fuga de capitais, isso solapa a confiança. Então, a crise do Chipre está começando. Ela faz parte da crise europeia, mas ela dá um novo alento. Ela ainda vai ter repercussões negativas sobre o conjunto da União Europeia. Vindo para a Itália fez eleições recentemente, mas não consegue formar um novo governo. A ingovernabilidade poderia ser também um outro fator decorrente dessa crise, professor? Não, eu acho que é um fator que agrava a crise, inclusive, não é? Porque a ingovernabilidade aí coloca a solução de questões importantes para poder dar uma solução mais adequada para essa crise, porque vários projetos que poderiam ser mais facilmente aprovados, até em termos de ajustamento da economia, se tornam mais difíceis nesse quadro. Por que ninguém sai do euro, professor? Não, porque o euro, precisa entender o seguinte, o euro é um projeto, o euro é uma promessa de não ter mais guerra na Europa, tá certo? É uma promessa de ter uma Europa unida. Isso, então, ele é muito forte. Claro. Você não pode sair do euro porque você tem um problema. O que se espera é que a liderança do euro se modifique, mas isso não está no horizonte, não se vê muito no horizonte. Há algumas mudanças, mas a concepção, na verdade, é reforçar os mecanismos que já levaram a Europa para a própria crise. É essa a visão. Por isso que está acontecendo. O problema político, foi muito bem falado pelo professor Fabrício, né, exatamente chega nesse bojo, porque você não pode implementar as políticas recessivas que agravam. E aí os governos que têm uma proposta recessiva não emplacam, mas a população também não aceita que não haja uma solução. Então nós temos um impasse, tá certo? Agora esse impasse, na verdade, é um impasse de um modelo econômico que precisa ser questionado. Isso. E nós não temos ali um questionamento. Nós não temos um Keynes lá, não temos um Roosevelt, que foram as pessoas que resolveram a crise de 29. De 29. Professor, trazendo agora para o Brasil, como é que essa crise europeia se reflete na nossa economia? Bem, eu acho que o impacto dessa crise é muito evidente, não é? Porque há um estado de desconfiança geral do empresariado sobre os desdobramentos dessa crise, que pode
se prolongar aí por até mais de 10 anos, como nós dissemos, e o Brasil depende muito dos mercados externos. Não é? Se nós considerarmos os Estados Unidos, a União Europeia, a China, que está fazendo uma reciclagem de seu modelo econômico, o Japão, que não cresce há 20 anos, isso representa 70% dos mercados externos para o Brasil. Então, uma área de dinamismo, que seria as exportações, estão comprometidas neste processo. E isso, obviamente, rebate sobre toda a economia interna, sobre os níveis de investimento. Então, obviamente, a questão internacional, da crise internacional, ela tem um impacto muito negativo sobre a atividade econômica brasileira. Estamos no final do nosso programa. Queremos agradecer, Fabrício, a sua presença. Professor Gontijo, também agradecer a sua presença. Cumprimentar pelo belo livro, um livro excelente para todas as pessoas que estão interessadas em aprofundar e conhecer a crise, para melhor situar-se nela. E a você, assinante que tem nos acompanhado, muito obrigado pelo seu prestígio e pelo seu acompanhamento. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento APU-BH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte.